Esse material aqui, ele está disponível já há algum tempo na forma de slides apenas. Disponibilizei um link no meu perfil do Instagram. E aqui a gente está trabalhando a discussão desses slides. Acrescento outras informações e eventualmente até outros slides. Pegando os temas principais da dermatologia, em que a gente tenta propiciar ao médico, que faz os estágios aqui com a gente, o mínimo para que ele consiga atender a algumas coisas básicas, sem passar vergonha, sem fazer iatrogenia. Então, na aula anterior a gente falou de infecções fúngicas, né? A Psoriasis versicolor, Tinea pedis, Tinea capitis. Aqui hoje a gente vai falar de alopecia androgenética e eflúvio. Então, a gente tem alguns momentos para a gente falar de queda de cabelo, de alopécias que são não cicatriciais, né? Alopécias não cicatriciais, androgenética, que é a mais frequente, alopecia areata e eflúvio. O eflúvio é aquela situação em que você tem perda de cabelos depois de um evento estressante, né? Então, a mãe depois do parto, ou eventualmente não é um evento estressante, é alguma medicação. Você toma uma fluoxetina que está relacionada a um eflúvio telógeno crônico, né? A uma queda de cabelo que se arrasta por bastante tempo. Alopecia androgenética, areata e eflúvio telógeno são alopécias não cicatriciais, no sentido de que o folículo não desaparece, as células tronco não desaparecem, o seu cabelo teria a possibilidade de ser recuperado. Claro que, tardiamente, na alopecia androgenética, por exemplo, as células tronco vão desaparecer, você vai deixar de ter cabelo e quando você olha o couro cabeludo de um indivíduo calvo de longa data, não tem mais nem os orifícios ali dos ósteos foliculares, tudo sumiu, a cabeça fica lisinha, brilhante, né? Então sim, uma alopecia androgenética de longa data pode evoluir para uma forma cicatricial. Uma alopecia areata com longa duração pode também ser cicatricial. A gente sabe que a alopecia areata que demorou para ser tratada, que demorou mais do que um ano para repilar, tem um pior prognóstico. A gente tem feito até coisas bem interessantes. Aqui com a alopecia areata a gente tem prescrito inibidores da JAK, com um resultado bem interessante e um resultado até muito mais precoce do que a literatura diz, né? A literatura fala para você manter o inibidor da JAK, um baricitinib, por exemplo, durante 6 meses, 1 ano, para você esperar uma resposta. E nossos pacientes têm tido uma resposta mais rápida. Acho bem interessante. Teremos também aulas sobre isso, né? Sobre pequenas moléculas, inibidores da JAK, e sobre biológicos. A gente tem um ambulatório muito volumoso de biológicos, mais de 200 pacientes usando biológicos para hidradenite, psoríase, dermatite atópica, urticária. Mas urticária você trata com omalizumab? Omalizumab não tem no SUS para urticária. Sim, acredite, tem pacientes que vêm aqui no nosso ambulatório que é de atendimento gratuito e que são pacientes que têm plano de saúde, preferem o nosso atendimento muitas vezes ao atendimento que tem um determinado plano de saúde X, preferem vir até aqui, né, em busca de um local em que a gente consegue respirar uma boa dermatologia, a gente consegue fazer as coisas bem técnicas, né? Eu acabo sendo criativo para diagnósticos, né, para associar elementos do quadro clínico do paciente e chegar a uma conclusão diagnóstica, às vezes inesperada. Mas no que diz respeito a tratar o paciente, a gente trata bem de acordo com a literatura, sem invenções. E estou falando disso sem invenções porque a alopecia androgenética é um terreno para muitas invenções. É até lamentável porque o paciente acredita em tudo, o paciente acredita que vai ter um shampoo que trata a queda de cabelo. Sim, se tiver dermatite seborreica e você usar o shampoo para tratar a dermatite seborreica, a queda de cabelo, que é um eflúvio relacionado à dermatite seborreica, vai melhorar. Mas o shampoo de cetoconazol, ele não é tratamento para alopecia androgenética, né? Não vai adiantar mudar o seu shampoo ou usar um outro shampoo. É uma coisa interessante, porque o paciente ele sempre vai perguntar assim, doutor, que shampoo que eu uso? Use aquele que você preferir, aquele que cosmeticamente te agrada mais. E isso vale para a alopecia androgenética, para o eflúvio, para a alopecia areata, pouco importa o shampoo que você vai usar, porque ele não é o tratamento da sua doença. Parece até desdém da minha parte quando eu falo assim, pouco importa o shampoo que você vai usar, mas é esta a mensagem, porque o shampoo não é o tratamento da sua alopecia androgenética, da areata, não é o tratamento, né, do eflúvio, a não ser que o eflúvio seja causado por dermatite seborreica e você use o shampoo para dermatite seborreica. Simples assim. Dermatite seborreica é muito prevalente, né?
40% da população tem e vai ser um dos nossos temas aqui discutido nessa sequência de aulas, né? Mas hoje, neste momento, alopecia androgenética. 80% dos homens e metade das mulheres tem tendência para calvície, né? Herdada geneticamente. E você, médico, não pergunte para o seu paciente se tem alguém calvo na família. Porque, na realidade, para o paciente, para o leigo, é calvo aquele indivíduo que tem a cabeça lisa. Alguém que tem entradas como eu, o paciente não acha que é alguém calvo, né? Eu sou um homem de 49 anos com entradas, eu tenho algum grau de calvície, né, de alopecia androgenética. E metade das mulheres tem, 80% dos homens têm. O paciente ele vai querer evitar este diagnóstico, né? Então, quando você perguntar para ele assim, tem alguém calvo na sua família? Aí ele lembra que o pai tem entradas, mas ele vai falar, não, ninguém é calvo, não pode ser, eu não tenho calvície, não pode ser, isso não pode estar acontecendo comigo. Faz parte da negação do paciente. Então, assim, eu, Ricardo, eu nem pergunto, eu não pergunto. Eu falo assim, 80% dos homens tem calvície, metade das mulheres tem. Então é virtualmente impossível que não existam na sua família mulheres com pouco cabelo depois dos 50 anos, que não existam homens com entradas, né? Isso daí a gente sabe que existe em todas as famílias, em todas as casas. E você é o resultado dessa combinação genética, né, dos seus pais, né? E você vai ter este quadro, então, que é geneticamente determinado, alopecia androgenética. Eu falo alopecia. Alopecia vem do grego alopex, que é sarna da raposa, né? A raposa perdia pelos ali num processo de sarna, de escabiose da raposa. Então vem de alopex, sarna da raposa. Por isso eu falo alopecia. Os tricologistas tendem a preferir alopecia, que eu acho esquisitão, então não falo. Andro, né? Então alopecia, perda de pelos ou cabelos. Andro de hormônio masculino, genética de genética. Como eu não mudo a genética do paciente e como hormônio masculino o paciente vai continuar tendo por toda a vida, o tratamento da alopecia androgenética é por toda a vida. E está aí mais uma coisa que o paciente não quer ouvir de jeito nenhum, que ele vai ter que tratar por toda a vida, que é uma doença crônica, como diabetes, pressão alta, colesterol, depressão, problema na tireoide, como tantas outras doenças crônicas que são tratadas por toda a vida, a alopecia androgenética deve ser tratada por toda a vida, né? Hoje a gente não tem como desligar os genes que estão relacionados à calvície. Olha, são muitos. Tem aqueles que, por exemplo, no homem, viriam do cromossomo X que ele herda da mãe. Por isso, em alguns textos a gente vê assim, porque a alopecia a gente herda da mãe. Não. Alguns genes a gente herda da mãe, por exemplo, o gene do receptor de andrógeno, está no cromossomo X. A gente é homem, a gente tem X e Y. O Y veio do pai, o X veio da mãe. Por isso alguns diziam que a alopecia a gente herdava da mãe, porque o receptor de andrógeno, o gene do receptor de andrógeno está ali no cromossomo X. Muito bom. Então, na verdade, são 112 genes autossômicos e 13 ligados ao X. Né? É uma quantidade muito grande de genes, a gente não sabe desligá-los, então não daria para imaginar no curto prazo que a gente vai ter uma cura para a alopecia androgenética. Ricardo, uma coisa que eu tenho bastante dúvida é quando eu atendo uma mulher que tem aumento de pelos, que tem alopecia androgenética, se eu devo solicitar exames hormonais para ela. Olha, digo para você que sim, e é muito fácil até de encontrar uma justificativa bastante técnica para solicitar os exames. Escala de pilificação de Ferriman e Galway, né? Atingir um score de hirsutismo leve, que é 8 pontos, né? É muito fácil. Veja só, um pouquinho de pelo no lábio, um pouquinho de pelo no mento e por aí vai. Facílimo de marcar 8 pontos se tem um hirsutismo leve e justificar a sua solicitação dos exames. Eu, inclusive, converso sempre com os nossos estagiários para manter uma forma de você se lembrar de quais exames solicitar. Então, eu sempre falo para começar assim, de cima para baixo. Então, pede prolactina, aí pede a parte tiroidiana, TSH, T3, T4, aí você vai descendo aqui onde tem o fígado, SHBG, que é de síntese hepática, insulinemia de jejum ali do pâncreas, aí desce para suprarrenais, 17-OH-progesterona, cortisol, SDHEA, DHEA, aí você vai descer para as gônadas, né? Então vai pedir estradiol, testosterona livre, total. Provavelmente eu esqueci agora de falar algum deles, né? E a gente tem, inclusive,
Agora, no nosso grupo de WhatsApp, em que a gente discute os casos, a gente tem também várias tabelas, os relatórios dos biológicos, os pedidos de exame que a gente deve fazer para quem tem hirsutismo e está investigando acne, está investigando queda de cabelo, né? Então, tudo isto. E nos nossos ambulatórios a gente discute, né? Por exemplo, por que eu vou pedir 17-OH-progesterona? Sim, a deficiência total da 21-beta-hidroxilase da hiperplasia adrenal congênita. A deficiência parcial, que está presente em até 2% da população, vai dar acne, queda de cabelo, hirsutismo na adolescência e início da vida adulta. Deficiência de 21-beta-hidroxilase resulta em aumento do quê? 17-OH-progesterona. Né? A gente tem um percentual, então, grande de pacientes com aumento de 17-OH-progesterona. Solicite, vale a pena. E aqui, só para lembrar, então, da solicitação de exames. Eu peço tudo, né, para alopecia androgenética. Quando a gente for falar de eflúvio telógeno, que é o nosso próximo assunto, até vou resvalar essa questão das vitaminas, de ferro, de vitamina D. É uma questão bastante polêmica, porque para o leigo tem um apelo muito grande. Eu vou tomar só vitamina, né? É isso que eu vou fazer, eu vou tratar meu cabelo com vitaminas, e enfim. É a cabeça do leigo, né? Se ele soubesse tudo de medicina, a gente não teria função neste mundo. Então, ele não sabe e nos cabe informar. Eu até falo uma coisa nos nossos ambulatórios que é o seguinte. A maneira como o leigo acha que a vida funciona, que a medicina funciona, né? É o inconsciente coletivo de Jung, né? A maneira como a pessoa acha que a vida funciona. Ela traz para a consulta e ele, paciente, acha que o organismo funciona. O organismo, né, o corpo humano, os cabelos, funcionam daquele jeito. Contrariar o que o paciente pensa, o inconsciente coletivo de Jung, é sempre uma tarefa difícil. O paciente se sente frontalmente ofendido quando você fala, não, não é assim. Não é assim. Repor o seu ferro se você não tem anemia, pode ser uma coisa com um resultado pífio. Repor o seu zinco se você não tem uma acrodermatite enteropática, pode ter um resultado pífio. Não, mas tem não sei quem que está tomando, eu vi isso e aquilo e vi a influencer falando. Então, eu em particular, escolho o caminho do confronto. Eu falo para o paciente, não, isso está errado, não tem literatura, não vale a pena. E abro textos no computador e tento mostrar as coisas para o paciente. Né? Faço isso quase sempre. Assim, ao longo destes anos, eu guardei referências que pautam aquilo que eu vou fazer e que eu vou mostrar para o paciente. Por exemplo, estria. Tem lá um artigo da Santa Casa de São Paulo que fala de estrias da gravidez em primíparas. E que na conclusão do artigo eles dizem que usar óleos e cremes não tem nenhuma influência. Cara, o leigo, o ginecologista, o obstetra, todo mundo fala que usar creme vai reduzir a formação de estrias. Eu não estou dizendo que usar hidratante traga qualquer mal. Eu estou dizendo que, do ponto de vista dos estudos, pareceu não fazer diferença se você usa ou não cremes e óleos. Parece não prevenir o desenvolvimento das estrias. É um estudo com 150 pacientes da Santa Casa de São Paulo. Faço questão de falar isto. Significa que eu não vou prescrever nenhum hidratante? Eu falo, apesar disso, você pode usar tal e tal produto, mas parece não prevenir o desenvolvimento das estrias. Então, se mesmo usando um produto, às vezes caríssimo, você tiver estrias, não me culpe depois, porque tem a ver com outros fatores, com o aumento de peso, com o cortisol que aumenta na gravidez, né? Existem outros fatores relacionados, que a própria elasticidade ali, predisposição da pele, né? A ideia do paciente é que ao passar o hidratante a pele fica mais maleável e não rasgaria, não formaria as estrias. Não é desse jeito que funciona, não adianta. Alopecia androgenética, se a gente fosse pegar literatura para ver tratamento ou drogas aprovadas pela FDA, a gente teria muito pouca coisa. Minoxidil 2% para mulheres, 5% para homens, embora as mulheres também costumem usar a 5%. Na bula do minoxidil é 2 vezes ao dia, a maior parte dos pacientes acaba usando só 1 vez ao dia. E a FDA também aprovou a finasterida para o tratamento da alopecia androgenética em homens. Aqui no Brasil, e isso eu confirmei recentemente, é aqui no Brasil, nos Estados Unidos não é. Aqui no Brasil a dutasterida também foi aprovada para tratar a alopecia androgenética em homens. Você usa para mulheres, Ricardo? Uso bastante. Procuro sempre falar para a paciente que ela deve usar métodos contraceptivos para a gente não ter nenhum problema. Né? Explico bastante isto.
explico que o tratamento é por toda a vida e prescrevo bastante dutasterida, tanto para homens como para mulheres. É mais eficaz do que a finasterida, a gente vai ver isso em alguns slides. E finasterida todo mundo já conhece, né? Assim como o próprio minoxidil por via tópica. Eu acabei abraçando o minoxidil oral porque o minoxidil por via tópica o paciente compra sozinho no Mercado Livre. Então eu me sinto constrangido às vezes de fazer essa prescrição que o adolescente usa para aumentar a barba, eu como médico ir lá e prescrever o minoxidil por via tópica também. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer, tem um estudo da Unifesp, onde eu estudei, que diz que minoxidil por via tópica e oral, nas doses mais ou menos habituais, parecem ter o mesmo resultado. Eu uso minoxidil muitas vezes por via oral, 1,5 mg, 2 mg no máximo, só para fugir da vulgaridade da prescrição do minoxidil tópico, tá? Mas voltando aqui, então, FDA aprova minoxidil e finasterida para tratar alopecia androgenética. Aqui no Brasil, a gente tem a dutasterida também aprovada pela Anvisa e tem sido minha preferência. A gente vai falar depois de doses. Quando a gente vai usar o minoxidil tópico para tratar o couro cabeludo, a gente tem alguns produtos, aloxidil, Punch, que vem com um borrifador, né? Não é conta-gotas, é um borrifador que você encosta ali na área da alopécia, 6 borrifadas no couro cabeludo e massageia 2 vezes ao dia. Isto é o equivalente a mais ou menos 1 ml do produto, tá? Foi criado para você usar 5, 6 borrifadas nas áreas de alopecia androgenética 2 vezes ao dia. Repito, a maior parte dos pacientes usa só 1 vez ao dia, o que corrompe uma parte do tratamento, né? Ricardo, não gosto do minoxidil porque deixa o cabelo engordurado. Sim, deixa mesmo, porque o minoxidil ele tem um álcool graxo, um álcool oleoso, que é o propilenoglicol. Então, embora tenha cheiro de álcool, é oleoso, né? É óleo, é um álcool graxo. Tem como escapar disso? Sim, existe a opção de usar o sulfato de minoxidil. Sulfato de minoxidil, que é o Punch, né? Punch Sec. Usa do mesmo jeito, 2 vezes ao dia, 6 borrifadas, e este não deixa o seu cabelo oleoso. Parece ser menos eficaz, inclusive porque o propilenoglicol, além de tornar o minoxidil mais solúvel, o propilenoglicol ele abre caminho entre os queratinócitos, melhorando a penetração do minoxidil. Então, ter o propilenoglicol no minoxidil é para solubilidade e para melhorar a penetração do produto. Quando você tira o propilenoglicol, reduz um pouco a eficácia. A sulfatase que a gente tem no couro cabeludo, ela tira sulfato do minoxidil, tá? Só para você guardar isto. Tem algumas pessoas que falam assim, tem paciente que não responde bem ao minoxidil. Sim, aqueles indivíduos que não têm sulfatase no couro cabeludo, que remove sulfato do minoxidil. Aqui, quando a gente fala do sulfato de minoxidil, Punch, a gente está falando de um minoxidil que é sulfatado, né? É uma outra coisa, tá? Só para não achar que essa daqui seria a forma ativa do minoxidil. Não é isto. Este daqui é um minoxidil com um sulfato a mais. Não precisa do propilenoglicol para solubilidade. Quando a gente pensa em eficácia do minoxidil, quando ele não é eficaz, é a ausência de sulfatase no couro cabeludo do paciente, incapacidade de tirar o sulfato, não é de colocar sulfato. Minoxidil, uma coisa que a gente sempre fala é que ele melhora tudo, mas não trata nada. A gente usa no tratamento da alopecia areata, a gente usa no líquen plano pilar, a gente usa no tratamento da alopecia androgenética, né? E aqui tem o estudo que eu estava falando da Unifesp, 1 mg por dia de minoxidil oral ou 5% tópico 1 vez ao dia, né? A alopecia de padrão feminino, 6 meses de tratamento. 6 meses de tratamento. Melhora na densidade de fios na área-alvo, houve nos 2 grupos, sem diferença, inclusive entre os grupos. Melhora na densidade de fios terminais, sem diferença entre os grupos. Então, minoxidil 5% 1 vez ao dia e minoxidil 1 mg oral, mesmo resultado. Isso é interessante. Eu não uso aquelas doses assim de 4, 5 mg por dia, não vejo uma justificativa para isto. E aliás, começo lentamente, assim, 0,25 mg à noite, 15 dias. 0,25 2 vezes ao dia, depois meio 2 vezes ao dia, e às vezes aumenta um pouquinho mais além disto. Finasterida. Finasterida tem aquele fantasma, principalmente para os homens, né, que é o fantasma da alteração da esfera sexual, impotência, redução da libido. Pois é, os estudos mais antigos falharam na sua metodologia.
ao incorporar nos estudos, então, homens hipertensos, diabéticos, que já tinham uma maior propensão para impotência. Quando você tira esses indivíduos do estudo, a prevalência de redução da libido, de impotência, é muito semelhante no grupo placebo e no grupo finasterida 1 mg. Então veja só, dá para prescrever finasterida, dutasterida sem grandes preocupações com a parte sexual. Quem tem problema na parte sexual é porque já iria ter por outras razões. Com relação à finasterida ainda, por exemplo, eu vou fazer 50 anos. Momento de começar a monitorar a próstata. Se eu for tomar finasterida, é interessante que eu faça uma dosagem antes de iniciar a finasterida, porque a finasterida faz PSA cair pela metade. O que a finasterida faz? Inibe 5-alfa-redutase do tipo 2, que transforma testosterona em dihidrotestosterona, que é um hormônio muito mais potente, né? A gente sabe, inclusive, que quem tem alopecia androgenética tem mais dihidrotestosterona no couro cabeludo, né? E é ela que faz o cabelo, então, ficar cada vez menor, cada vez mais fino, processo que a gente chama de miniaturização. Então, interromper a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é o hormônio mais potente, com maior afinidade pelo receptor, maior ação no receptor de andrógeno, é um passo muito útil para nós. É para isso que a gente usa a finasterida. A dutasterida é ainda mais eficaz na inibição dessa conversão de testosterona em dihidrotestosterona. A gente tem muitos dados para a finasterida, né, da época do Propecia, né, o primeiro produto aí que entrou no mercado com a finasterida. E a gente sabe que a finasterida interrompe a evolução do processo de calvície em 90% dos pacientes. É muito eficaz. Dutasterida atua da mesma maneira ou até mais eficaz. Depois de 2 anos de uso, 1/3 dos pacientes tem aumento significativo na quantidade de fios terminais. Então aquele fio que estava miniaturizando, que estava ficando menor e mais fino, vai passar a ficar mais grosso como era anteriormente. Só que tem que usar por toda a vida. Minoxidil tem que usar toda a vida, finasterida tem que usar toda a vida, dutasterida tem que usar toda a vida, né? Ricardo, tem uma coisa que a gente ouve falar sobre o minoxidil, que é efeito shedding. Eu não gosto disso, né? Que é um termo em inglês, queda, shedding, desprendimento, queda. Termo em inglês desnecessário. Mas sim, tanto com o minoxidil oral como com o tópico, você tem esse efeito shedding. Assim que você inicia o uso, os fios que já estavam na fase telógena, que já não cresciam mais, que estavam apenas aderidos ao folículo e que já não eram mais fios viáveis, já não estavam mais em atividade mitótica de crescimento, eles estavam só ali grudadinhos, fios telógenos, fim do seu ciclo de vida. Esses fios se desprendem. Teoricamente, isso liberaria o folículo para que um novo fio crescesse. Parece ser benéfico. Mas do ponto de vista do paciente, ele fala assim, bom, comecei a tratar minha queda de cabelo, minha calvície, está caindo mais cabelo. Então, muita atenção, quando você prescrever tanto minoxidil tópico como oral, você tem efeito shedding. E isso pode ser catastrófico. Veja só, aqui o paciente, antes de iniciar o tratamento, aí usou o minoxidil, melhorou, e depois de muitos meses que ele parou o minoxidil, o efeito shedding ainda estava ali, assim, ó. Você tem efeito shedding na introdução do minoxidil, eflúvio, e tem também na retirada. Tirou o minoxidil, dá eflúvio, cai bastante cabelo. Então, sempre pense nisso na hora de prescrever minoxidil. Minoxidil a 2% aprovado para mulheres, a 5% para homens. Aqui no Brasil a gente usa 5% para homens e mulheres, né? No caso das mulheres, eu sempre investigo a parte da hiperandrogenemia, não é? Com os exames daquele jeito que eu estava explicando para vocês, e a gente vai ver depois uma tabelinha numa das nossas aulas dos exames que devem ser solicitados, para a gente se lembrar sempre parte do sistema nervoso central aqui, né? Então, prolactina, tireoide, e aí você vai pedindo seus exames para você não esquecer. Nas mulheres, então, minoxidil, aprovado 2%, mas a gente usa 5%, e não pode engravidar usando finasterida e dutasterida. Quanto tempo tem que esperar? Olha, vou usar aqui uma fonte que é do sistema de saúde inglês para transfusão. Então, você vai doar sangue. Quanto tempo antes você teria que ter parado? Dutasterida, 6 meses. Finasterida, 1 mês. Então, dutasterida para você engravidar ou para você doar sangue, 6 meses. Finasterida, 1 mês. A bicalutamida que a gente tem usado aqui, eu vou até mencionar a seguir,
A bicalutamida, ela teoricamente não é para mulheres, né? E aí a gente vai ter algumas restrições. Bicalutamida reduz 27% a escala de severidade. Tem um estudo aqui de 2020 com 44 pacientes usando de 25 a 50 miligramas dia. É uma opção para aqueles que gostavam de prescrever flutamida, né? É um antiandrógeno com a mesma ação. Eu, por hora, não uso bicalutamida, não está no meu repertório terapêutico. Então, esse estudo aqui com 25, 50 miligramas, né? Inicialmente 12,5, depois 25, depois 50 miligramas, mostra um resultado interessante, melhora da severidade, índice de severidade de 20 a 27%. Prefiro não prescrever. Mas, de fato, ó, um resultado interessante, que 6 meses usando 50 miligramas dia sim, dia não, em monoterapia. Resultado interessante, né? Uma questão de você dialogar com a sua paciente. Dutasterida, realmente a literatura nos diz, ó, dutasterida, superiority da dutasterida em relação à finasterida. Então, realmente o resultado é superior e esse artigo aqui ele é muito interessante, porque ele mostra as fotos pré-tratamento e pós-tratamento. Aqui com dutasterida, a gente vê muito mais fio grossinho depois do tratamento e com a finasterida não tem um aumento tão significativo de fios terminais. Então, os resultados de contagem de pelo e as próprias imagens mostram que a dutasterida é superior. Aqui também, ó. Aqui com dutasterida e aqui com finasterida. Resultado superior da dutasterida. Veja só, a contagem de fios finos, né, com dutasterida. 64, depois do tratamento 57. Com finasterida, 67, depois do tratamento 66. Quer dizer, com a dutasterida reduz muito mais a quantidade de fios finos. Aumenta muito mais a quantidade de fios grossos, ó, 158, depois 188. Fios grossos com finasterida, 159, depois 165, aumenta pouco. Né? Muito bom. Então, dutasterida, eficaz, resultado superior, vale a pena utilizar. Até porque a finasterida também é uma droga bem batida. Então, se você quer melhorar seu tratamento, né? Você não quer prescrever finasterida que todo mundo prescreve, dutasterida, boa opção, porque inclusive no Brasil você tem o respaldo da Anvisa para fazer essa prescrição. A dutasterida ela tem uma meia-vida de 3 a 4 dias. Isso tem feito alguns médicos prescreverem alguns dias da semana a dutasterida. 3 tomadas semanais, né? Segunda, terça e quarta, ou em dias alternados. Não faça isso, o resultado é inferior. Tem literatura para dizer isto. Classicoterona não é hoje um tratamento disponível para alopecia androgenética, e sim para acne. Mas tanto em um como em outro, então inclusive para aquilo que ela é aprovada pela FDA, para tratar acne, melhora só 20% das lesões. Não é uma boa opção. Não pense na classicoterona hoje nem para alopecia androgenética e nem para acne, se seu paciente vai viajar para os Estados Unidos, tem a possibilidade de comprar, né? Durante muitos anos, para evitar o drama da finasterida e da impotência, eu falava para os pacientes que eu ia prescrever um extrato natural, que é este extrato aqui de Serenoa cerulata, Serenoa palmetto, Serenoa repens. A Serenoa cerulata é um tanto inferior à finasterida. Nesse estudo aqui, 68% dos pacientes usando finasterida têm um bom resultado contra 38% dos pacientes usando Serenoa, né? Então, 70%, 40%. 70% de bons resultados para finasterida, 40% para Serenoa. Mas, sendo um extrato natural, pode ser que você convença mais o seu paciente a usar, embora você sacrifique uma parte do seu resultado. Aqui você usa 160 miligramas 2 vezes ao dia da Serenoa cerulata, só o palmetto. Se chama Prostate no Brasil. Prefiro que você mande manipular, porque o paciente vai usar um negócio para o cabelo chamado Prostate, já vai gerar uma polêmica. De novo, aqui a Serenoa também não oferece riscos de disfunção erétil. Quem tem disfunção erétil com essas medicações é porque é diabético, hipertenso, a cabeça não está bem, alguma outra coisa que está atrapalhando a parte sexual. Muito bom. Então, alopecia androgenética, minoxidil, tópico ou oral, tópico 5%, oral 1,5, no máximo 2 miligramas, toda a vida. E finasterida 1 miligrama ou preferivelmente dutasterida meio miligrama todos os dias. Ambos os tratamentos por toda a vida. Ambos os tratamentos por toda a vida. Não tem como regatear isso, né?
Tem médico que fala para o paciente, vamos ver como é que vai ser o seu resultado, vamos ver o que vai acontecer. Eu falo ao 0 minuto, não, o tratamento é por toda a vida, infelizmente. Eu gostaria de ter uma medicação que você pudesse usar e mudar a sua genética, acabar com os seus receptores de andrógeno no couro cabeludo, alguma coisa assim, mas hoje a gente não tem essa opção. Graças a Deus a gente tem outras opções que vão propiciar para você o resultado que você gostaria de ter. Um outro tema importante na questão de queda de cabelo, do dia a dia, né? Não vou falar de alopecia areata, porque a alopecia areata é para o especialista, né? Essa nossa abordagem aqui no nosso ambulatório é uma abordagem do especialista. A alopecia areata para o clínico tratar é bem difícil, para quem está começando na dermato, bem difícil. Então, eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno é essa queda de cabelo que ocorre depois de um evento física ou emocionalmente estressante, importante. Então, teve uma febre elevada num processo infeccioso, a criança que vive tendo infecção, vai cair cabelo. E a mãe vai te procurar, vai procurar o atendimento. Aqui no nosso ambulatório a gente já biopsiou couro cabeludo de criança para mostrar para a mãe que era eflúvio, que não era uma alopecia areata num padrão difuso, que não era nada de mais grave. A gente já fez isso. Teve um acidente de carro, passou por uma cirurgia, pós-parto. Tudo isso pode resultar no desenvolvimento de eflúvio telógeno, que é dividido em agudo, dura até 6 meses, crônico, dura mais do que 6 meses. Crônico muitas vezes relacionado a condições crônicas. Um hipotireoidismo, uma anemia, uma depressão, o uso de um medicamento, né? Tudo isto. Falo que o eflúvio telógeno agudo dura de 2 a 6 meses, porque uma queda de cabelo de menos de 2 meses pode fazer parte só daquelas vicissitudes normais, em que cai mais fio, cai menos fio, cai mais fio, cai menos fio. E isso é normal, é o natural, que a gente chega a ter aquela média de 100 a 150 fios por dia, exatamente porque cai mais num dia, menos no outro dia, mais numa semana, menos na outra semana. Então, para que a queda de cabelo seja relevante, você a qualifique como eflúvio, pelo menos 2 meses. Está caindo a menos do que 2 meses, parte do ciclo natural. Claro, você vai ter que se virar com as expectativas do paciente, ele pode não achar, não, mas só porque não durou ainda 2 meses, só porque é muito curta a duração, o senhor não vai fazer nada, faça alguma coisa, prescreva as vitaminas. A ideia, inclusive, é de que você prescreva aquilo que talvez não tenha um bom respaldo teórico. Sabe, o desentendimento diário e constante com o paciente por causa das expectativas que ele tem e o que ele quer que você faça, pode ser muito desgastante. Só não vá você achar que ao prescrever aquela biotina para cabelo, você está tratando uma alopecia androgenética ou uma alopecia areata. Não, provavelmente você não está tratando nada. Você está dando um placebo para o seu paciente. Talvez nem para a unha traga algum grande benefício, né? Mas prescreva. Não se desentenda com o paciente todos os dias. É um preço que muitas vezes eu paguei de tentar explicar para o paciente, né? E sofri consequências, né? Eflúvio telógeno, então, agudo até 6 meses, crônico mais do que 6 meses, é uma rarefação difusa. Nunca será localizada. Você não tem entradas por causa de eflúvio, né? Você pode ter alopecia androgenética, aí dá as entradas. E cai mais cabelo na alopecia androgenética. A alopecia androgenética é uma causa de eflúvio telógeno crônico, porque na alopecia androgenética o cabelo dura menos tempo no couro cabeludo do paciente, né? O cabelo na alopecia androgenética fica menor, mais fino e dura menos tempo. Por isso, a alopecia androgenética causa de eflúvio telógeno. Se o cabelo dura menos tempo, cai mais cabelo. E vai cair por toda a vida, então, eflúvio telógeno crônico. Rarefação difusa. Removida a causa, retorna à densidade normal. Isso válido em quase 100% dos casos, mas em alguns pacientes, quando passa por uma cirurgia, quando toma um antidepressivo e tem um eflúvio, quando o paciente tem já a tendência para alopecia androgenética, o que acontece? Paciente com tendência para alopecia androgenética tem um eflúvio, o cabelo pode falhar na reentrada no seu ciclo de crescimento, o cabelo falha na hora de entrar na fase anágena. Então, o eflúvio telógeno pode sim piorar uma alopecia androgenética. Ah, doutor, caiu bastante cabelo meu depois que eu passei por uma cirurgia. Isso faz 2 anos, nunca mais voltou ao normal. É possível. Então, eflúvio telógeno agudo e eflúvio telógeno crônico. O eflúvio telógeno crônico, esse não tende a melhorar sozinho. O eflúvio agudo, pós-parto, na mãe, pós-nascimento, que é a queda de cabelo do bebê, esse melhora sozinho.
Eflúvio telógeno crônico, que dura mais do que 6 meses, você precisaria descobrir a causa, para tratar a causa. Ele não tende à remissão espontânea. Várias causas. Problemas psicológicos, dieta inadequada, falta de proteína na dieta, falta de ferro na dieta, uso de medicamentos antidepressivos. A gente vai ver listas enormes de medicamentos que causam eflúvio. Pacientes lúpicos têm queda de cabelo não cicatricial, é até critério diagnóstico do lúpus. Alopecia androgenética, cabelo fica menor e mais fino e dura menos tempo. Anemia, chega menos oxigênio para o metabolismo do folículo. Doenças tireoidianas, né? Então, causas de eflúvio telógeno, por exemplo, alopecia pós-natal, que ocorre no bebê, aquela queda de cabelo da fronte para a nuca, e depois o cabelo volta a crescer da fronte para a nuca. O último lugar que volta a crescer é aqui na nuca, né? Por isso que bebezinho não tem cabelo aqui na nuca, não é porque ficou deitado no berço e a cabeça ficou atritando e não cresceu o cabelo na nuca. Então, alopecia pós-natal do bebê, pós-parto da mãe, causa de eflúvio. Doenças agudas, febre, infecções, cirurgia, trauma, doenças malignas, nefropatia, hepatopatia, doenças tireoidianas, male androgenetic alopecia, female androgenetic alopecia, um monte de causa. Drogas, muitas. Cimetidina, colchicina, ciclofosfamida, sulfasalazina, levodopa, timolol, um monte de droga causa eflúvio, né? Os antidepressivos, diuréticos, antihipertensivos, um monte de droga. Aqui o que eu estava falando, né? Que o eflúvio pós-natal do bebê é isto. O bebê nasce com o cabelo, aí o cabelo cai da fronte para a nuca e volta a crescer, né? É a segunda onda, volta a crescer da fronte para a nuca. O último lugar que volta a crescer é na nuca. Então, a mãe, a avó, a comadre, né, acham que o bebê não tem cabelo na nuca porque ficou muito tempo deitado no berço. Nada disso. Não tem cabelo na nuca porque são as ondas de queda e depois de crescimento que sempre seguem da fronte para a nuca. Eflúvio fisiológico pós-parto é a causa mais comum, né, de eflúvio telógeno. Causa mais comum. A mãe vai perder 30% dos fios de cabelo depois que ela deu à luz. Sim, é um período crítico. O mamilo fica destruído na amamentação, tem cicatrizes de cesárea, de epísio, né? E vai cair muito fio de cabelo. 30% dos fios de cabelo caem. Vai se recuperar? Sim, vai se recuperar. Há alguma coisa a fazer? Muito pouco, quase nada. Você tem que tranquilizar a mãe e explicar que faz parte do próprio ciclo do cabelo. Aquele cabelo vai voltar a crescer. E é isto, na realidade. O mesmo que você vai explicar para a mãe que tem esta queda de cabelo pós-parto, o bebê que tem a queda de cabelo pós-natal, essas explicações, elas são fundamentais. Quando a gente vai atrás de consensos sobre tratamento de eflúvio, primeiro, as informações são desencontradas, às vezes esses consensos são feitos a pedido de fabricantes de vitaminas, de substâncias injetáveis para tratar a queda de cabelo, então tem um comprometimento daquelas informações. História detalhada é fundamental para você tentar estipular uma causa e virtualmente todas as medicações que o paciente tem, todas as doenças que ele tem podem ser causa de queda de cabelo. Você encontraria uma literatura para isso. Vai usar aí o Meta AI do WhatsApp, ou vai usar o Gemini no Google, vai usar alguma inteligência artificial. Se você botar lá, fluoxetina pode causar queda de cabelo, propiltiracil pode causar queda de cabelo, você vai encontrar respostas positivas e até referências da literatura. Então, sim, história detalhada de doenças, de medicamentos, né, de eventos estressantes, morte de um ente querido, um assalto, sequestro, alguma coisa assim. Exame do couro cabeludo. Então, o eflúvio, seja agudo, seja crônico, é uma queda difusa dos cabelos, né? O paciente, claro, pode ter as suas entradas, porque o eflúvio telógeno dele, crônico, faz parte da alopecia androgenética, então vai ter as suas entradas. O exame do couro cabeludo é bem importante. Um dos testes que a gente faz, né? Ricardo, como é que eu sei, além da contagem de fios, né? Contar que estão caindo 100 a 150 fios todos os dias, já há 5, 6 meses. Então, eu estou dentro da normalidade. Sim, você está dentro da normalidade. Além disso, tem uma outra forma? Sim, tem o teste do puxão. Você vai pegar lá uma mechinha de fio de cabelo, de mais ou menos meio centímetro de diâmetro, e vai fazer uma tração. Devem sair 2 fios no indivíduo normal. Para isso, inclusive, você deve ficar 2 dias sem lavar ou pentear os seus cabelos. Antes eram 5 dias, agora são só 2 dias sem lavar e pentear. Então, teste do puxão.
Dermatoscopia do couro cabeludo, claro, você vai ver lá uma hiperemia peripilar. Ah, então isso daqui é um sinal precoce de alopecia androgenética. Não, eu estou vendo yellow dots, os pontos amarelos, estou vendo que já tem inclusive o folículo ocupado por sêbum. Então um paciente com uma alopecia androgenética já mais desenvolvida, já de longa data, o folículo está ocupado por yellow dots, né? Então sim, o exame do couro cabeludo com tudo aquilo que a gente aprende no dia a dia do nosso ambulatório. Teste de atração, dermatoscopia, tricoscopia, né, que é a dermatoscopia do couro cabeludo, do cabelo. Exames. Hemograma, uma boa. Exame de urina, para ver se está tendo perda de proteína, pode ser uma boa. Vitamina D. Olha, o papel da vitamina D no crescimento do cabelo é bastante controverso. Mas eu entenderia, eventualmente, a solicitação das vitaminas. Ah, vou solicitar biotina, ácido fólico, vou solicitar vitamina D, vou solicitar vitamina C. Eu entenderia você solicitar ferro, ferritina, como uma medida de que assim, ó, se eu estou dosando esses oligoelementos, essas vitaminas, e elas estão normais, eu vou estender isto para outras vitaminas que talvez tivessem importância para o cabelo. Então, essas daqui estão normais, elas de certa forma me dão uma ideia do panorama nutricional do meu paciente. Então, meu paciente está bem nutrido, essas vitaminas que eu dosei estão normais, o que me leva a crer que as demais que eu não dosei também estão normais, tá? Zinco. Perfil hormonal, eu gosto de pedir, principalmente para mulheres, né? Todo perfil hormonal, aquele mesmo que a gente pede para quem tem alopecia androgenética, para quem tem acne. Acho interessante. FAM, título e padrão, acho excelente, desde que você seja o médico que sabe que 20% da população tem FAM falso positivo. Inclusive, para entrar lá nos critérios do Colégio Americano de Reumatologia, para você avaliar a possibilidade do diagnóstico de lúpus sistêmico, você tem que ter FAM positivo maior ou igual a 1/80. Então assim, cuidado, FAM positivo maior ou igual a 1/80 é o critério para você começar a investigar se o seu paciente tem lúpus sistêmico. Aí você vai lá para os demais critérios, que chegam até nefrite, né, e tudo aquilo. Cuidado, né? Lembre-se que FAM positivo em baixos títulos, 20% da população tem. Muito bom. A alopecia androgenética é a forma mais comum de queda de cabelo. O eflúvio telógeno é bastante frequente e pega todo o couro cabeludo. Não vai ter uma localização, não vai ter miniaturização. Se não tem miniaturização, então no eflúvio telógeno você não tem cabelos com diferentes diâmetros, porque não tem fio miniaturizado. No eflúvio telógeno você tem uma relação cabelo velos para cabelo normal. Normal. São 7 terminais para cada um velos. Não tem fio miniaturizado, não tem aquele fio vestigial. Eflúvio telógeno é teste do puxão positivo em toda a área do couro cabeludo, na alopecia androgenética mais na região temporal ou na região superior do couro cabeludo. A alopecia androgenética na dermatoscopia, tricoscopia, tem a hiperemia peripilar, sinal precoce de alopecia androgenética. Miniaturização pronunciada na alopecia androgenética e não é pronunciada no eflúvio. Vitamina D para o crescimento do cabelo. Então, carência de evidências de que a vitamina D participe realmente de qualquer coisa ali importante e leve à queda de cabelo. Estou falando para você não repor vitamina D? Não estou falando. Se for deficiente, reponha. Se estiver abaixo de 20 na mulher menopausada, reponha, né? Aliás, abaixo de 30 na mulher menopausada e abaixo de 20 nos indivíduos que não estão na menopausa. Investigações mais avançadas fazem sentido se você tiver alguma queixa específica, né? Ah, então, Ricardo, que tá caindo meu cabelo e eu tô ficando muito vermelha quando eu tomo sol, tô com dor articular, tive uma febre. Poxa, aí faz todo sentido investigar lúpus, né? E aí você pode pedir o FAM e inclusive as especificidades do FAM, né? Anti-RONT lá, SM, RNP, tudo aquilo, faz sentido. Para avaliar o quadro inicial do paciente, a resposta ao tratamento, existem escalas, né, de Hamilton, Norwood, de Sinclair, existem escalas para que você consiga dizer em que situação o paciente se encontra hoje, quão severo é o quadro clínico dele hoje e como estará na sua evolução. Escala de Sinclair para homens e para mulheres. Aqui, ó, educação, a gente está falando de tratamento de eflúvio, né? A educação do paciente quanto à situação do eflúvio. Tem que achar a causa e tratar. Ou a causa foi o parto.
A causa no bebê foi o estresse do nascimento. Não tem o que tratar, vai melhorar. Tentar explicar para o paciente, sempre um desafio. Explicação, sempre é um desafio. Tratamento. Aqui eu tenho coisas diferentes, tenho coisas boas, diferentes para falar, que a gente não encontra em muitos livros texto. Minoxidil, seja tópico, seja oral. Veja só, para o eflúvio telógeno agudo não é uma boa opção. Aquilo ali vai durar até 6 meses. Quando você introduz o minoxidil, cai mais cabelo. Então o paciente vai achar que só está piorando, não vai dar tempo do minoxidil ter uma boa resposta. Mas para o eflúvio telógeno crônico pode ser uma opção interessante. Então, minoxidil, tanto tópico quanto oral, para eflúvio telógeno que dura mais do que 6 meses. Paciente que tem doença tiroidiana, paciente que tem alopecia androgenética, paciente que tem que usar um antidepressivo. Use minoxidil para eflúvio telógeno crônico, vale a pena, é uma boa opção. Minoxidil desempenha um papel no manejo do eflúvio telógeno crônico. Shampoo. Shampoo não tem um papel. Do not have a direct role. Shampoo não faz parte do tratamento, a menos que você vá tratar dermatite seborreica. Suplementos nutricionais. Então, sim, escolha um seu de preferência e prescreva, mesmo que você não consiga averiguar nenhuma deficiência nutricional, escolha um seu. Né? Sobre a biotina para cabelo, papel controverso. Biotina tem algum resultado, ou pelo menos tradicionalmente a gente prescreve para unha, embora tenha lá um artigo dos Anais Brasileiros de Dermato de Síndrome das Unhas Frágeis, que a referência para o uso da biotina é um estudo assim, pequeníssimo, com muito poucos pacientes, mas vá lá, a gente prescreve 2,5 a 5,5 miligramas todos os dias. Efeito bastante duvidoso. Eu sei que eu estou te desanimando, falando que nada funciona. Zinco não, biotina não, as vitaminas têm efeito controverso, desdenho e falo para você escolher um polivitamínico da sua preferência e o prescreva. Biotina, por exemplo, alguns indivíduos têm deficiência de biotinidase, é muito raro, e indivíduo que come ovo cru, tem a avidina da clara que se liga na biotina e aí você não absorve biotina. Quem toma isotretinoína pode ter diminuição de biotina. Quem toma antibióticos e altera a flora bacteriana intestinal pode ter deficiência de biotina. São casos muito específicos em que valeria a pena você prescrever biotina. Por exemplo, se você for prescrever um eczema, zero conflito de interesse. R$ 172 para você tratar um mês o seu paciente. Né? Eczema Fortalise. Tem vitamina A, C, zinco, biotina. Pantogar, R$ 179, 60 cápsulas. Dá para um mês, 2 cápsulas ao dia. Então assim, não é baratinho para você prescrever os polivitamínicos e talvez você não esteja oferecendo um tratamento altamente eficaz para o seu paciente. Você está aquecendo o coração do seu paciente, ele vai tomar vitamina. Você complementa lá prescrevendo um shampoo de R$ 180, ele vai ficar felicíssimo. Se isto vai funcionar ou não. Se for eflúvio telógeno agudo, já iria melhorar de qualquer jeito. Então o seu tratamento sim vai funcionar, porque a melhora já aconteceria de qualquer jeito, né? E você não se indispõe com o seu paciente. E ele sai feliz porque senão ele vai falar assim, nem um shampoo o doutor me prescreveu para tratar meu cabelo, nem uma vitamina ele prescreveu. Então, para você não ouvir nem um shampoo, nem uma vitamina, prescreva. Escolha o seu, da sua preferência, e prescreva. Corticoide tópico. Excelente corticoide tópico. Corticoide tópico e eventualmente até sistêmico são uma coisa que eu digo aqui para você guardar. Já resolvi alguns eflúvios prescrevendo corticoide tópico, betametasona, loção capilar, 45, 60 dias, ou corticoide sistêmico. Inclusive, corticoide sistêmico até comecei na dose plena, 1 mg por quilo dia de prednisona. Aí estendi por 2 semanas, a paciente já disse que tinha uma melhora muito grande, independente da causa, independente de abordar a causa, tá? E depois faço um desmame lento e gradual. Então, bem interessante, guarde, artigo de 2020, corticoide tópico e corticoide sistêmico para os eflúvios. Pode ser muitíssimo interessante. Tem um artigo aqui, de 2019, o papel das vitaminas e dos minerais na queda de cabelo, para eflúvio telógeno e alopecia androgenética. Vitamina D, resultados conflitantes. Parece pouco benéfico. Se tiver deficiência de vitamina D, você repõe, mas já ia repor por outras razões. Vitamina C, eventualmente para quem tem deficiência de ferro, isso para aqueles que consideram o ferro muito importante para o crescimento do cabelo, mesmo na ausência de anemia. Então, vitamina C, se você estiver repondo ferro. Vitamina E, dados não são disponíveis.
Ferro, a maioria dos autores concorda que pode ter um papel, né? E para as enzimas relacionadas ao crescimento do cabelo, o ferro seria um cofator. Ribonucleotídeo redutase ali é uma enzima que o ferro é cofator. Zinco, os dados não são homogêneos. Nossa, mas todo mundo prescreve zinco, Ricardo. Sim, tá aí. Então, os dados não são homogêneos, dá dor no estômago. Selênio, que tem nas castanhas. Quem come muita castanha, inclusive, excesso de selênio causa queda de cabelo. Então, cuidado. Ó, toxicidade do selênio pode causar queda de cabelo. Vai repor selênio sem saber qual é o nível de selênio do paciente, causa queda de cabelo. Riboflavina, deficiência pode causar perda de cabelo, eventualmente você vai repor. Biotina a gente já abordou. Vitamina B12, não se sabe o papel realmente que tem no crescimento do cabelo. Lembrar que deficiência de vitamina B12 está presente em quem é vegetariano. Vitamina A, hipervitaminose pode causar queda de cabelo, né? Então, cuidado. Sobre a biotina, ainda vale a pena dizer que existem ensaios laboratoriais que são biotinidase dependentes. Usam a biotinidase para que você obtenha o resultado. Então, quando você dá biotina para o seu paciente, você atrapalha alguns exames laboratoriais que o paciente possa precisar fazer. Por exemplo, troponina, no caso de um infarte, paratormônio, hormônio que estimula a tireoide, hormônios tireoidianos e até teste de gravidez podem ser atrapalhados pela biotina. Então, cuidado com a sua prescrição ansiosa da biotina, né? Você pode estar sendo mais iatrogênico do que você imagina. Muito bom, aqui a gente encerra essa parte e aí a gente depois vai para nossa sequência, uma terceira aula.